Capítulo 1. Predito o destino do mundo. Se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19, 42-44. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa e de todas as terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer, em seu orgulho, estou assentada como rainha e não verei o pranto, sendo ela tão formosa então e julgando-se tão segura do favor do céu como quando, séculos antes, o trovador real cântara, formoso de sítio, e alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Salmo 48, 2. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre e pináculo. Qual perfeição da formosura levantava-se ele como o orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19, 41. Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres hosanas despertavam ecos nas colinas, e milhares de vozes o aclamavam rei, o Redentor do mundo achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencer a morte e do túmulo chamará seus cativos, estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Diante dele jazia o Getsêmani, cenário de sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual durante séculos tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício, e que se lhe deveria abrir quando fosse, como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Não muito distante estava o Calvário, o local da crucifixão. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar, cairia o terror de grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação destas cenas que lançava sobre ele aquela sombra, em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor manifestos ao povo escolhido estava patente aos olhos de Jesus. Ali estava o Monte Moriá, onde o Filho da Promessa, como vítima submissa, havia sido ligado ao altar, emblema da oferenda do Filho de Deus. Gênesis 22, 9. Ali o concerto de bênçãos e a gloriosa promessa messiânica tinham sido confirmados ao Pai dos crentes. Gênesis 22, 16-18. Ali as chamas do sacrifício, ascendendo da ira de Ornã para o céu, haviam desviado a espada do anjo destruidor. 1 Crônicas 21. Símbolo apropriado do sacrifício e mediação do Salvador em prol do homem culpado. Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para sua habitação. Salmo 132, 13. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência.
Sacerdotes ali haviam agitado os turíbulos e a nuvem de incenso, com as orações dos adoradores, subira perante Deus. Ali diariamente se oferecerá o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali Jeová revelar a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Repousar ali a base daquela escada mística, ligando a terra ao céu. Gênesis 28:1 e 2 João 1:51. Escada pela qual os anjos de Deus desciam e subiam, e que abria ao mundo o caminho para o lugar santíssimo. Houvesse Israel como nação preservado a aliança com o céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como eleita de Deus. Jeremias 17:21-25. Mas a história daquele povo favorecido foi um registro de apostasias e rebelião. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Posto que Israel tivesse zombado dos mensageiros de Deus, desprezado suas palavras e perseguido seus profetas, segundo Crônicas 36:16, ele ainda se lhes manifestara como o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Êxodo 34:6. Apesar das repetidas rejeições, sua misericórdia continuou a interceder. Com mais enternecido amor que o de pai pelo filho de seus cuidados, Deus lhes havia enviado sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. 2 Crônicas 36:15. Quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu, mais ainda, derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus foi enviado para estar com a cidade impenitente. Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Salmo 88. Sua própria mão havia lançado fora os gentios diante deles. Plantou-a em um outeiro fértil. Seu protetor cuidado. Cercara-a em redor. Enviou seus servos para cultivá-la. Que mais se podia fazer a minha vinha, exclama ele, que eu lhe não tenha feito? Posto que quando ele esperou que desse uvas, veio a produzir uvas bravas, Isaías 5:1-4, ainda com esperança compassiva de encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha para que porventura pudesse ser salva da destruição. Cavou em redor dela, podou-a e protegeu-a. Foi incansável em seus esforços para salvar esta vinha, que ele próprio plantara. Durante 3 anos o Senhor da luz e glória entrará e sairá por entre o seu povo. Ele andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38, aliviando os quebrantados de coração, pondo em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar aos coxos e ouvir aos surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Lucas 4:18 e Mateus 11:5. A todas estas classes igualmente foi dirigido o gracioso convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Conquanto lhe fosse recompensado o bem com o mal e o seu amor com o ódio. Salmo 109:5. Ele prosseguiu firmemente em sua missão de misericórdia. Jamais eram repelidos os que buscavam a sua graça. Como viajante sem lar, tendo a ignomínia e a penúria como porção diária, viveu ele para ministrar as necessidades e abrandar as desgraças humanas, para insistir com os homens a aceitarem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas por aqueles corações obstinados, retornavam em uma vaga mais forte de terno e inexprimível amor. Mas Israel se desviara de seu melhor amigo e único auxiliador. Os rogos de seu amor haviam sido desprezados, seus conselhos repelidos, ridicularizadas suas advertências. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente, a taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens, que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso,
e aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma alma que seja é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo um mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação, sim, aquela cidade e nação que foram as escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Profetas haviam chorado a apostasia de Israel e as terríveis desolações que seus pecados atraíram. Jeremias desejava que seus olhos fossem uma fonte de lágrimas, para que pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de seu povo, pelo rebanho do Senhor que fora levado em cativeiro. Jeremias 9:1, 13 e 17. Qual não era, pois, a dor daquele cujo olhar profético abrangia não os anos, mas os séculos? Contemplava ele o anjo destruidor com a espada levantada contra a cidade que durante tanto tempo fora a morada de Jeová. Do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto mais tarde ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e, com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra. Distinguia as vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios, torres e no lugar em que eles se erigiam, apenas um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhantes aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que, no juízo final, deveriam esgotar até as fezes. A piedade divina, o terno amor encontraram expressão nestas melancólicas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37. Ó, se houveras conhecido como nação favorecida, acima de todas as outras, o tempo de tua visitação e as coisas que pertencem à tua paz. Tenho contido o anjo da justiça, tenho-te convidado ao arrependimento, mas em vão. Não é meramente a servos, enviados e profetas que tens repelido e rejeitado, mas ao Santo de Israel, teu Redentor. Se és destruída, tu unicamente és a responsável, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus, as desgraças de uma raça decaída, oprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangue humanos, o coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra, angustiava-se por aliviar a todos. Contudo, mesmo a sua mão não poderia demover a onda das desgraças humanas. Poucos procurariam a única fonte de auxílio. Ele estava disposto a derramar a alma na morte, a fim de colocar a salvação ao seu alcance. Poucos, porém, viriam a ele para que pudessem ter vida. A majestade dos céus em pranto. O Filho do Infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Esta cena encheu de espanto o céu inteiro. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito, salvar ao culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, fundamento de seu governo no céu e na terra.
Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão do pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. 2 dias antes da Páscoa, quando Cristo pela última vez se havia afastado do templo, depois de denunciar a hipocrisia dos príncipes judeus, novamente sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e assenta-se com eles no declive relvoso sobranceiro à cidade. Mais uma vez contempla seus muros, torres e palácios. Mais uma vez se lhe depara o templo em seu deslumbrante esplendor, qual diadema de beleza a coroar o monte sagrado. 1000 anos antes, o salmista engrandecera o favor de Deus para com Israel, fazendo da casa sagrada deste a sua morada. Em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Salmos 76:2. Ele elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados. Salmo 78, 68 e 69. Obrigado por assistir. Deixe o like e se inscreva para mais vídeos.